Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez com uma desmontagem de equipamento. Esse aqui na realidade foi um rapaz que me deu, ele só falou que tinha um problema, ele não estava com tempo de arrumar, ele me passou adiante aqui uma maravilha da tecnologia e que eu usei bastante na faculdade, quer dizer, em determinados casos, né? Mas esse aqui, quem conhece já vai sabendo, está aqui dentro do saquinho, ficou guardado aqui uma boa parte de anos, mas é o glorioso HP 3312A, que é um gerador de funções muito bacana, na realidade década de 80, mas que foi usado até hoje e tal, mas é um gerador de funções analógico aí da HP, que normalmente era muito bom, e naquele formatinho tradicional aí dos produtos da HP da década de 80, e eu tenho dois 3478, 2 multímetros, também obedece a esse formato aqui, e ele é uma categoria abaixo do HP 3314 que eu revi faz um tempão aqui no canal, e a gente vai dar uma olhadinha nele. Não vou ligar, não vou fazer nenhuma avaliação de qualidade, eu só quero abrir só para ver se tem alguma coisa visível, e a gente vai se aprofundar aí nas entranhas do bichinho. Vamos lá. Bom, aí no detalhe, o bicho é grandão, tive que arrumar um suporte, não cabe direito aqui na área, mas basicamente, bom, para quem conhece já sabe tudo, mas basicamente o visual aqui é um gerador de funções básico até 13 MHz, aqui dado pelo dial aqui principal, né, o regulador de frequências, que só está perdendo uma capinha aqui, depois eu tento arrumar aí, adaptar alguma coisa, e basicamente controle de frequências, né, isso é bastante comum, os multiplicadores de frequências de 0.1 a 1 MHz, as 3 funções possíveis. Ele é um gerador típico semelhante ao BK Precision 3030 que eu fiz o review há um tempo atrás, e naturalmente controle de offset, né, que é o nível DC, não tem cal, interessante, amplitude, naturalmente, e você tem os multiplicadores aqui, então os multiplicadores estão nesse círculo aqui, e aqui você tem o vernier que você muda um pouco, você descalibra, digamos assim, o bichinho, né? O potenciômetro não está lá muito bom, não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, simetria da onda, isso aqui também tudo é bem padrão, né? Modulação, se você tem entrada de modulação aqui, e aqui é o que? Aqui é a faixa em Hertz, a faixa em Hertz talvez da entrada da modulação. Enfim, basicamente, e as saídas aqui, obviamente 50 ohms, e aqui eu tenho trigger aqui, na realidade, e provavelmente a entrada de trigger está lá atrás, se eu me lembro bem. Mas o estado geral dele tá regular, tá ok. Teria que dar uma limpada, eu nem limpei, ele tá todo meio pegajoso aqui, essa parte aqui, mas no final das contas o estado geral tá razoável, né? Tem um pouco de zinhavre aqui nos conectores, então eu teria que limpar aqui, fazer um polimento aí com a Dremel. Naturalmente também, muito comum também, os meus 3478 também estão assim, eles fizeram essa montagem em rack, então eles mataram os pezinhos aqui, deixa eu só inverter o bichinho, eles mataram os pezinhos aqui dele, tiraram fora, então naturalmente você não consegue mais deixá-lo erguido, né, em ângulo, né, isso era muito comum que as pessoas faziam na época, mas o estado geral, apesar dos buracos aqui, tá muito bom, não tem nenhuma pancada na lateral aqui, nem na outra lateral. Muito comum nesses equipamentos também é você ter uma alça, a alça está em excelente estado, tá? Então tá um pouco pegajosa, mas isso é normal com o tempo. E tá aqui, o traseirinho dele, também muito típico de HPs da época, em que você tinha, caiu uma fonte aqui, muito típico de HPs da época, que você tinha um transformadorzinho aqui, muito comum, chaves de seleção e duplas também, isso é uma confusão danada, às vezes fazia uma confusão danada, você tinha que prestar muita atenção. E aqui, bom, aí aqui então tá, saída do VCO, a entrada de trigger, então é obviamente controlado pelo painel frontal. Mas é isso aí, vamos dar uma olhadinha.
Os selos aqui não dizem nada, infelizmente, da origem do bicho, tá? Então esse aqui é um selo do CSA, provavelmente selo de calibração, bem velhinho. E aqui é um selo com código QR, então interessante que o equipamento foi usado provavelmente até tempos relativamente modernos. Mas não tem nenhuma indicação da empresa efetivamente que usou esse equipamento. Vamos lá, vamos começar a desmontar. Bom, desmontagem bastante simples, mas só um detalhe aqui. Essa aqui é a tampa superior, parafuso preso lá com uma arruelinha, então você não tem realmente o risco de perdê-lo não. Muito bom aqui. Bom, vendo aí o bichinho, aí no detalhe, parte traseira aqui do equipamento. Então tem aqui está a parte toda de potência, né, do transformador, etc. Eles estão embaixo desse grande dissipador de alumínio. E está aqui o chassi, né, essa coloração aqui é um chassi, é uma estrutura que vai ao longo de todo o equipamento. Um detalhe muito interessante de construção é que o chassi tem vários furos até a frente, dependendo, então, provavelmente era um chassi multiuso, então dependendo do equipamento você podia montar, como esse aqui, por exemplo, tem 3 parafusos montados no dissipador aqui, grandão aqui, principal, desses dois grandes reguladores de tensão aqui. Isso é uma das coisas bastante interessantes. Aqui, obviamente, no detalhe, a etapa de fonte, né? 2 grandes capacitores da Mallory, de 500 microfarads por 40 volts. O transformador está do lado de baixo, né? do chassi, do dissipador. E aqui 2 grandes reguladores de tensão, lindos, né? Regulador de tensão em TO3, né? Coisa mais bonita do mundo. Esse aqui é o 7815, regulador positivo de tensão. E este outro aqui é um part number da National. Esse aqui é da Fairchild, esse aqui é da National. Part number completamente biruta. Part number chamado 1826-0169. Aí esse é um dos grandes problemas da HP dessa época. Não tem silkscreen em nada. Você tem que ir para o manual, pegar o part number desse cara na lista de material e tentar fazer o traçado no circuito, no diagrama esquemático. Então é super complexo de fazer o traçado desse circuito sem o manual impresso, do lado várias folhas para você ir fazendo essa triangulação aí. Então é uma loucura, realmente é bastante complicado aí. Mas outros aspectos também lindos, né, de construção, né? O dourado do chapeado da placa, folheado a ouro, normalmente, para menor perdas. Então é absolutamente linda a placa. Outra coisa também, que como esse gerador não tem ventoinha, então ele está absolutamente limpo ao longo de 40 anos de uso. 40 anos mesmo, desde a fabricação, porque você vai olhando os date codes aqui. Date code aqui é 8115, 15ª semana do ano de 1981. Você vai olhando ao longo dos outros componentes, são todos da década de 80, dos anos 80 e 81. Ou seja, o equipamento foi construído há 40 anos e está absolutamente novinho, né? Enfim, então vamos navegando aqui, parte de fonte, nada muito interessante. Está aqui, essa etapa aqui, muito bacana, parte do amplificador de saída, o amplificador principal de saída, absolutamente simétrico. Isso aqui é a grande característica, né? Um amplificador muito semelhante também ao BK, com 2 transistorzinhos, com os dissipadorzinhos de calor aqui, e aqui os chokes aqui para fazer a isolação, né, de ruídos da fonte e tal, né, para não propagar isso tudo de volta. E aqui tudo bem simétrico, né? Configuração classe AB, tudo bem simétrico, placa absolutamente linda, né? Com os transistorzinhos drivers para os transistores principais aqui, também alguns com um pequeno dissipadorzinho de calor aqui, do ponto de vista de construção, é absolutamente linda, né? E vários aqui capacitores, esses capacitores são radiais eletrolíticos. Depois eu vou ter que dar uma conferida neles, tá? Tem que fazer uma avaliação de performance, etc. Então isso aí não tem jeito, né? E descendo mais aqui, eu tenho um controlador aqui de compensação de frequência, justamente para evitar oscilação na saída do circuito. Quanto mais você amplifica o sinal, você tem que realmente compensar a frequência, porque senão você pode ter uma oscilação na saída, etc, etc.
E outro detalhe aqui interessante, um amplificadorzinho aqui em latinha. Esses amplificadorzinhos em latinha são baratos. De novo, é um amplificador da Fairchild, mas não tem part number. Tem o part number HP. Esse daqui eu estou tentando lembrar qual era. Depois eu ponho aí o código de referência dele. Mas realmente fica super difícil traçar o circuito exatamente aqui. A gente tem uma ideia da grande área, né, do grande subsistema aqui. Outro detalhe interessante aqui, bom, resistores de fio pequenininhos, aqui, tubulares, muito interessante, que é isso que não é muito comum, e capacitores de mica, que tem excelente estabilidade de frequência em todas as faixas. Então, também é uma coisa também não muito comum aí de se ver. Ainda se vende, mas capacitores da mica são realmente a peso de ouro aí que a gente encontra. E aqui mais no cantinho tem a etapa. Tem os grandes capacitores aqui, depois eu dou uma virada aqui na placa só para ver, porque aqui é o painel frontal, né? O painel frontal, não sei se vocês lembram, aqui tem os multiplicadores de tensão, de frequência, não sei se vocês lembram do BK Precision, que tem toda uma etapa de capacitores de excelente estabilidade, não são de altíssima precisão, mas eles são de excelente estabilidade em termos de temperatura, etc., que eles fazem as etapas multiplicadoras de frequência aí. Eles influenciam diretamente no radiador, no oscilador principal. Outro aspecto de construção bastante interessante são esses grandes conectores aqui. Parecem conectores que não foram populados, né? Uma placa que deveria vir aqui, mas na realidade não. Eles têm grandes postes, literalmente postes de conexão, que vão para o outro lado do equipamento para interconectar com a placa que está lá embaixo. Então são grandes conectores aqui de interconexão também. Aqui, bom, essas três chaves são as chaves da seleção de função. Essas chaves vão diretamente lá para baixo através desse conector, porque a placa de baixo é a que faz efetivamente a geração de sinais. Essa placa aqui é a amplificação final e tem também os subsistemas aqui. Esse aqui é o subsistema esse aqui na realidade é um pré-amplificador para o amplificador principal, com todos os controles. E aí, de novo, o manual de instruções ajuda, onde você tem aqui, está um pouco fora, onde você tem aqui esse subsistema aqui, o subsistema de pré-amplificação, onde você tem um controle de distorção. Isso aqui são ajustes de distorção da onda, obviamente que você vai amplificando ela a partir do gerador de funções, e aí você vai controlando aí a distorção, etc, etc. Tudo isso é feito por essa sequência aqui de circuitos, esse subsistema aqui, digamos assim, né? Aí, de novo, no manual dá para verificar que pelos ajustes dá para identificar mais ou menos essa seção aqui. Essa seção aqui é de modulação. Essas duas seções são de modulação externa. Então aqui é o controle de nível de portadora, né, para fazer a calibração. Aqui é modulações, ajuste de distorção da modulação. E aqui você tem também um ajuste também, esse aqui também é um ajuste de modulação, de distorção, de modulação. E vem aqui obviamente tem 3 capacitores também de alta estabilidade, muito provavelmente, 3 capacitores de alta estabilidade, muito provavelmente também para poder fazer o divisor da frequência de modulação. Quer dizer, você então vai interpor uma frequência na outra e você vai conseguir aí uma boa modulação, digamos assim, né? Então você tem coisas interessantes aqui na realidade. Nessas duas seções é impossível você identificar cada subsistema sem fazer uma análise mais aprofundada, mas aí interessante também mais um amplificadorzinho aqui em latinha. Tem aqui um 74LS00, é um amplificador lógico, né, portas NAND. Eu teria que observar no circuito para ver exatamente qual é a função dele nessa parte de modulação. Não sei se é comparação ou se é um oscilador local básico de onda quadrada. Aqui um MA701, bastante famoso, amplificadores de operacionais. Esse aqui eu não consegui identificar, ele não está escrito no topo, então, enfim, ficou aí. Um outro detalhe interessante também, mas só os detalhes aqui, esses dois trimpotes de excelente qualidade, tá?
esses dois trim pods aqui. Esse aqui é um controle de tensão de menos 17 volts, curioso, e tem um trim pod cá em cima de controle de mais 17 volts. Não sei ao certo os 17 volts, já que os reguladores são 15, mas enfim, vá lá. Bom, deixa eu inverter aqui, só para a gente dar uma olhadinha na parte do painel frontal. Bom, nada de muito mais interessante aqui na parte que vê é a vista, né, a parte anterior do painel frontal. Aqui você tem todas as chaves de seleção de multiplicação do multiplicador de frequências. Aqui as 3 chaves de seleção das formas de onda. E aqui eu tenho toda as chaves de seleção das funções de modulação, AM, FM e as formas de onda aqui. Então, a forma de onda não, os tipos de modulação, né, liga, desliga, etc, etc. Então tudo isso aqui é a parte anterior, o painelzinho está para cá para frente. E o outro detalhe aqui também interessante, só a chave liga-desliga, grandona aqui, com os fios entrelaçados. A chave é bem complexa, liga-desliga, tá? Tantos terminais aqui, mas eles efetivamente só usam os 2 terminais do fundo, enfim. Vai ver que era o estoque local, e vai saber qual é a razão. Mas ela vem com um par trançado em fiozinhos até lá atrás, para ligar e desligar o transformador na rede elétrica. Bom, agora está invertido aqui o equipamento. Está aqui a parte posterior daquele grande dissipador de alumínio. Na realidade não é bem a parte posterior do dissipador de alumínio, é mais uma estrutura de chassis aqui, que segura ele faz quase que um bercinho para essa placa aqui. Obviamente que você teria que retirar os conectores para retirar a placa e tudo mais. Mas, enfim, essa é a etapa que conecta-se aos terminais traseiros, isso aqui tudo. Então os terminais, então dá para ter ideia de que isso aqui é entrada de modulação e de trigger, né, de trigger externo. Esse aqui o manual não dá tantas dicas assim do que é cada sisteminha, principalmente porque essa placa na realidade ela é mais, digamos assim, ela não é tão segmentada quanto a outra, né? Ela é mais bagunçada nesse sentido, né? Mas basicamente aqui, bom, de relevância, né? Tem os grandes são transistor arrays, redes de transistores da RCA. Esse aqui também, não sei se vocês vão lembrar, se não me engano o BK3030 tinha alguns arrays desses. O Keithley 191, um multímetro que eu revi há muito tempo, tinha vários arrays desses também, justamente porque são transistores casados, então você consegue uma excelente estabilidade e excelente simetria aí nos sinais, né? Então basicamente aqui é bastante difícil você acompanhar o circuito. Eu sei que aqui a entrada é de modulação, se não me engano, que ela vai para o terminal frontal. Essa é a entrada de modulação. Um detalhe, um gato aqui de montagem muito feio, é que o cabo está bem achatado. Ele é achatado pela tampa inferior do equipamento. Então realmente eu acho que eles fizeram um gato aqui. Não sei se fizeram um ajuste depois da fabricação. Parece tudo original, tá? Mas enfim, não é muito, mecanicamente não é lá muito robusto não. Mas enfim, mesmo tipo de construção da placa, né? Linda, né? Toda dourada, né? Com várias sequências aqui de capacitores cerâmicos. Isso aqui é interessante, capacitores cerâmicos de mica que são a tônica. Você tem provavelmente estabilidade de frequência. Uma das coisas que o manual ajuda são os ajustes, né? Esse aqui ele fala que é o ajuste de oscilação local de 5 MHz. Aí fala que aqui é um ajuste de 1 MHz, um oscilador local de 1 MHz. E tem um outro ajuste aqui de 10 MHz. Na realidade 5, 10 e 1 MHz. Então na realidade deve ter 3 osciladores aí oscilando cada uma determinada frequência. E aí você faz o chaveamento a partir dos multiplicadores lá, alguma coisa assim. Um outro detalhe bastante interessante que no BK3030 também tinha, é que o princípio de funcionamento é semelhante ao BK, onde você tinha um oscilador de onda triangular. Então ele gerava um oscilador de onda triangular, que eu não consigo identificar no circuito. Ele gerava um oscilador de onda triangular, e aí ele fazia, através de um comparador, tem um circuito comparador aqui, não sei se é uma dessas latinhas, eu esqueci agora qual era, tem as 3, tem várias latinhas aqui, vários pequenos amplificadores. Se não me engano, esse
Esse daqui é um part number 18260679. Se não me engano, esse daqui é um CA3140, um amplificador FET, de entradas FET, então de altíssima impedância de entrada, então garante uma certa estabilidade aí. Os outros são amplificadores de operações comuns, normais, bipolares. Mas o princípio de operação, bom, me desviei aqui, o princípio de operação era que você tem um gerador de onda triangular, e aí você faz o quê? Você usa um comparador para poder gerar a forma de onda quadrada, e você usa um circuito com diodos para amortecer a onda triangular e gerar sua onda senoidal. Então, uma das etapas que você consegue identificar bem é a sequência de diodos aqui. Tem uma sequência enorme de diodos nesse ponto aqui, que é justamente o amortecedor aqui de onda, da onda triangular, que transforma em senoidal. Agora, do mais, infelizmente, acompanhar os sinais aqui é super difícil, tá? Então, eu tenho aqui basicamente, bom, só de outro ponto de interesse, eu tenho um 74121 aqui, que é um modulador, multivibrador, digo, em TTL, e tem mais um 74LS00 aqui também. E, naturalmente, todos os componentes são também, todos os datecodes são da década de 80 aí, 81, 80, todos eles. Então, realmente, o equipamento foi feito e não tem cara de ter sido feita manutenção posterior aí. Então, bastante interessante aqui. Bom, mais umas regulagens aqui, mas de novo, tudo isso aqui feito com relação ao oscilador principal, que eu estou imaginando que é aqui, e aqui, porque aqui eu tenho, por exemplo, ajuste de offset, esse aqui é um ajuste de offset, 2 ajustes de simetria, então essa etapa aqui parece ser de amplificadores para você jogar o sinal através desse conector para o amplificador, para a etapa de modulação e para o amplificador principal. E eu estou falando aqui, eu acho que estava um pouco fora. Estou falando aqui, estava um pouco fora. Então estão aqui 2 controles de simetria, offset, aqui um outro ajuste de 10 kHz, que eu não sei exatamente porquê. E aí você tem esse conector grande aqui, que você joga os sinais lá para a placa principal. Não sei se vocês lembram, mas do outro lado, esse conector aqui conectava-se às chaves de comutação das formas de onda, né? Triangular, senoidal ou quadrada. Então fazia uma seleção aí. Enfim, deixa eu virar o bichinho e a gente vai ver o painel, a parte posterior do painel. Bom, aqui é a parte posterior do painel frontal, tá? Aqui com o potenciômetro principal do controle de frequências, né, que vai de 1 a 13, né, o potenciômetro linear, que efetivamente regula o ajuste fino da frequência. Aqui o offset, é um potenciômetro com uma grande chave, né, para fazer a posição call, muito interessante. Essa chave aqui super complexa, aqui em 2 estágios e com um potenciômetro duplo aqui, estéreo, é o controle de amplitude, né, os multiplicadores de amplitude estão na chave, né, vezes 1, vezes 10, etc., e os potenciômetros fazem o ajuste fino. Aqui é o controle de simetria também, né? Você tem a posição call ou você tem o potenciômetrozinho, né? O cursor, né? Esse potenciômetro aqui, eu tenho que tentar lembrar. Esse aqui é a modulação. Esse aqui é o nível de modulação no sinal de saída, né? O controle da modulação. E esse cara aqui efetivamente tem uma chave, que é um pouco mais bagunçado, mas tem uma chave integrada com potenciômetro. Esse aqui é o multiplicador de frequências. Vezes 1, vezes 10, vezes 100 e tal, para fazer o multiplicador de frequências do oscilador local do modulador, tá? Não é o principal. O principal é feito naquela gangue de chaves que a gente mostrou lá do outro lado do chassis. Então esse daqui é o controle de modulador de frequências, do modulador. Enfim, é isso aí. Vamos tentar dar uma olhadinha na seção de potência aqui. Bom, seção de potência é bem difícil de mostrar porque ela está encerrada aqui no chassis, entre as 2 placas de alumínio, mas eu vou tentar aqui iluminar com a lanterna, só para a gente ver se a gente consegue ver algumas coisas aqui. Esse aqui é o filtro de entrada com capacitor de bypass aqui, não é X2, não existe o conceito de X2 nessa época, é apenas um capacitor cerâmico comum, provavelmente de alta tensão, alguns kilovolts aí talvez. E esses filtros cerâmicos eu tenho minhas dúvidas, porque existia um problema comum nos HPs dessa época, vários equipamentos de teste dessa época,
cujos filtros, esses filtros fabricados pela Schaffner, usavam capacitores da marca Rifa, isso dentro deles, e esses filtros cerâmicos costumavam pegar fogo. Não sei se vai dar para ver no detalhe lá no fundo o transformador principal, em branquinho lá tem uma coisa que parece um esparadrapo branco, falando HP, etc, etc. Esse é o transformador principal. Eu acho que não tem muito mais nada de interessante do outro lado, mas vamos dar uma olhadinha. Não, eu esqueci de tirar o lado aqui, a lateral aqui, que essa lateral estava super difícil de sair. Enfim, acho que eu vou ficar devendo. Mas é basicamente esse. Dá para ver um pouquinho por aqui. Dá para ver um pouquinho por aqui. A partezinha aqui dos terminaizinhos e da chave de seleção de tensão e os terminaizinhos da entrada de trigger, etc, etc. Mas é isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa viagem na instrumentação dos anos 80 com o gerador de funções HP3312A. Até a próxima.